telefonou para Johnson e lhe devolveu o voo 401. 401, Rev, está voltando para você. Problemas com o trem de pouso dianteiro. Oh, não. Naquele momento, o voo 401 já estava sobrevoando o pântano. Johnson tinha de monitorar 5 outros aviões. Ele também estava lidando com os desdobramentos de seu pouso de emergência. 607 da National aterrissou sem problemas. Carros de bombeiro Foi foram então que ele enviados. percebeu que a altitude do voo 401 havia caído para 900 pés. A maneira como os radares funcionavam, até certo ponto isso acontece, mas naquela época era ainda pior. O chamado Coast Mode era um fenômeno bastante conhecido. Você pode perder o alvo por 2 ou 3 minutos, do que diz respeito à transmissão da sua altitude, e então ele lhe dá uma altitude estranha, e em seguida, bom, tudo volta ao normal. Mas o controlador não parou aí, e isso foi mérito dele. Johnson resolveu contatar o voo 401. Eastern 401, como estão as coisas por aí? Tudo bem. Gostaríamos de virar e voltar. Eastern 401, vire para a esquerda em direção a 180. Depois daquela curta conversa, Johnson supôs que não havia problemas. Eastern 401, como estão as coisas por aí? Os investigadores concluem que naquele momento o controlador Johnson era a única pessoa que poderia ver que o avião estava perdendo altitude. Por que ele não passou tal informação para a tripulação? As normas do governo dos Estados Unidos para controladores de tráfego aéreo respondem tal pergunta. Simplesmente, não era parte do trabalho de um controlador. Na época do acidente, a FAA exigia que os controladores de aproximação mantivessem uma distância entre os aviões e não era sua função manter a altitude do avião em relação ao solo. Agora os investigadores tentam determinar como o próprio sistema de alerta do avião falhou ao não avisar os pilotos acerca do perigo crescente. O L-1011 é equipado com um alarme que dispara se o avião estiver 250 pés acima ou abaixo da altitude selecionada pelos pilotos. Ao ouvirem novamente a gravação da caixa preta, eles ouvem claramente aquele alarme soar na cabine quando o avião ultrapassa 1.750 pés. Você ouviu isso? Como foi que eles não ouviram? Os investigadores examinam a transcrição da gravação da cabine com atenção, tentando compreender como o alarme não fora ouvido. Colocou errado, não? Para mim parece quadrado. Os investigadores percebem que pouco antes do alarme soar na cabine, alertando a tripulação de que o avião estava baixo demais, os 2 pilotos estavam completamente envolvidos com a luz do trem de pouso. Ao ouvirem a conversa, os investigadores também ficam sabendo que o engenheiro de voo estava na parte de baixo do avião, no buraco do inferno, e o alarme soou de um alto-falante na estação de trabalho dele. Os investigadores começam a perceber que os 2 pilotos não conseguiram ouvir um alarme perfeitamente audível, pois estavam totalmente concentrados na solução de um outro problema. Seu alarme, perfeitamente audível no gravador de voz da cabine, não estava sendo registrado na mente de todos os homens naquele deck de voo. Não porque eles não estivessem tentando prestar atenção, mas porque estavam concentrados nesse problema em particular. É isso que fazemos como seres humanos. Agora os investigadores se concentram na distração da tripulação como uma provável causa desse acidente. Vários instrumentos teriam mostrado a altitude que baixava. A principal pergunta era por que os pilotos estavam tão preocupados a ponto de não prestarem atenção a nenhum deles no painel de instrumentos. Eles tinham de analisar os seres humanos, tinham de analisar a interação. Eles precisavam verificar por que ninguém estava prestando atenção no avião quando ele começou a sair de 2.000 pés. E aquele era um território assustador em 72. Os investigadores entrevistam vários pilotos e fazem uma descoberta alarmante. Os pilotos admitiram confiar muito nos pilotos automáticos novos e modernos que navegam seus aviões. Eles podem ter se tornado dependentes demais da tecnologia. Acione o piloto automático aqui, tá? Os investigadores suspeitam que a tripulação da Eastern estava tão confiante em seu piloto automático que não monitorou seus instrumentos tão atentamente como deveria. Veja se consegue tirar aquela lâmpada. Com o piloto automático acionado, nenhum dos pilotos prestou muita atenção para, de fato, pilotar o avião. Ainda precisamos descobrir por que aquele avião caiu. Os investigadores ainda não determinaram a informação mais crucial. Se o piloto automático estava funcionando,
por que o avião mergulhara no pântano. Fizemos alguma coisa com a altitude? Como? A conversa dos pilotos mostra claramente que eles ainda não haviam começado a descida. Continuamos a 2.000, não é? Ei, o que está acontecendo aqui? Então, por que isso aconteceu? A resposta chega de forma dramática quando o NTSB realiza uma audiência pública em Miami 2 meses depois do acidente. Antes da audiência, um piloto da Eastern Airlines, chamado Daniel Gellert, escrevera ao presidente do NTSB oferecendo-se para depor por conta própria. Ele havia pilotado o L-1011 e havia percebido algumas anormalidades. O mundo dos pilotos de empresas aéreas em 72 era hostil a um piloto que abordasse seu comandante em sua empresa aérea e manifestasse sua opinião para o NTSB dizendo: "Ei, um minuto, tive um problema como esse também." As empresas aéreas eram muito menos liberais do que hoje. Na audiência, Gellert diz que durante um voo recente em um TriStar, ele havia acidentalmente deixado cair um mapa sobre o chão da cabine. Ao se abaixar para apanhá-lo, ele esbarra no manche. Ele imediatamente percebeu que o piloto automático havia sido afetado. O dispositivo do piloto automático que controla a altitude fora desligado. O piloto automático poderia ter causado acidente. O NTSB descobre que a experiência de Gellert é partilhada por outros. Na verdade, 17 dias depois do acidente, a Eastern Airlines afixava uma nota em um quadro de avisos da empresa e também a enviava a todos os seus pilotos do TriStar. O boletim alertava contra esbarrões acidentais no manche. Uma coisa que incorporamos a todos os jatos de passageiros modernos é simplesmente um botão de pressão. Por isso, se o piloto precisar assumir, ele não vai querer perder tempo aqui no painel desligando o piloto automático. Ele simplesmente o pega e o piloto automático é desligado. O gravador de dados do voo fornece aos investigadores o momento exato em que a altitude do avião começou a cair. Eram 11 horas, 37 minutos e 8 segundos. Analisando a transcrição do gravador de voz, os investigadores conseguem saber o que estava acontecendo na cabine naquele exato momento. Ei, desça e veja se aquele maldito trem do nariz abaixou. Ao virar-se para falar com o engenheiro de voo, os investigadores acreditam que o comandante Loft tenha esbarrado no manche. A pressão fora suficiente para desligar o dispositivo do piloto automático que estava controlando a altitude do avião. Sem que ninguém percebesse, uma simples cotovelada no manche dera início a uma descida gradual. Em uma noite escura e sem lua, os pilotos não tinham referências visuais para lhes dizer